Boa noite, pessoal. A live mais aguardada do ano, hoje, dia 12 de agosto de 2021, às 20 horas em ponto, começando uma live ultra especial com Charles Witz, o economista sincero, uma das pessoas que eu mais admiro nesse mundo digital, nessa capacidade de se comunicar bem, de falar abertamente, de peito aberto, super sincero na prática. E, como ele sabe, eu tenho dois sentimentos aqui, né? Primeiro, de ele ser uma das pouquíssimas pessoas desse universo de fundos imobiliários que eu não conheço pessoalmente, mas ainda hei de conhecer. E o segundo, que está acabando o frio em Goiás, e o danado não me mandou uma camisa bonita dessa de presente. Dá dois passinhos para trás aí, só o pessoal ver. O casaco desse aí, olha aí. Acabando o frio em Goiás, e eu não ganhei de presente a camiseta do Charles Witz. Charles, seja bem-vindo. Boa noite, professor. Bom, obrigado a galera aí que já estava esperando a gente, né? Desculpa o atraso de 30 segundos, é que eu estava acabando de vender aqui meus fundos imobiliários para poder falar tudo que eu acho dos FIIs. Então, já liquidei a carteira, a gente já pode começar a live. Vou mandar o casaco, professor, vou mandar a caneca também, ó. Essa caneca é muito boa, que eu fiz ela em... É tipo um aço esmaltado, né? E aí ela esquenta, então queima a minha mão direto. Quando eu ponho café e chá, é bom para estar ligada. A caneca é para você estar ligado, assim. Você pega, você... Caralho! Aí você está sempre ligado ao longo do dia. Eu vou mandar a caneca e o casaco aí. Mas obrigado, galera. Quase 1.000 pessoas que... Não tem como o cara investir em fundos imobiliários no Brasil hoje não tá nessa live, né? Não tem como. Não tem como. Né? Vai perder dinheiro. Vai perder. Já está perdendo, né? Mas vai perder mais. Depois de uma hora, o Charles abre um vinho aí, a gente continua, não tem hora para acabar. Então, já pode falar aí para o pessoal que não tem hora para acabar. Ó, quero lembrar o pessoal aqui que aqui embaixo tem a pré-inscrição do nosso curso de fundos imobiliários, está no comentário. E também, não se esqueçam, vou ter uma live especial no domingo, tá bom? O pessoal está organizando uma live bem bacana aí para a gente poder bater um papo aí sobre esse novo mercado de fundos imobiliários. Mas antes também, seu Charles, eu sei que você quase não gosta desse assunto. Eu estava 1 hora atrás, aqui num hotel a 500 metros daqui de casa. O time do Guarani veio aqui, né? Que vai jogar amanhã com Goiás. E o time do Guarani tem 2 pessoas que eu gosto, são amigos mesmos, que é o Tony e o Andrigo. E eles mandaram para o meu menino de presente essa camisa aqui do Guarani. Olha que beleza, ó. Tá vendo? Ó? Então, um abraço, Andrigo, um abraço, Tony. Me deram de presente essa camiseta aqui para entregar para o meu menino. Então é isso. Eu sei que você não gosta de futebol, e a sua camisa nem sei se está aí, porque deve estar cheirando naftalina. Tá aqui, tá aí também, professor. Olha aqui, ó. É que a minha camisa, ela fica aqui do lado. Ela é quase um amuleto. Então, é bom eu segurar ela na live aqui, que ela vai dar sorte para os fundos imobiliários. Ó, tô vendo. Camisa você tira essa camisa do lado. Você tira essa camisa do lado, é por isso que os fundos imobiliários estão caindo, viu? Pelo amor de Deus. Aqui, viu? Ó, eu não faço uma compra... Eu beijo a minha camisa e compro um fundo imobiliário. Eu beijo a minha camisa e compro. Aí depois eu falo o rendimento da minha carteira, né? É isso aí. Bom, Charles, então vamos trabalhar. Dados iniciais, quebramos o gelo. Dá o recado que eu tenho que falar aqui também, os créditos aqui. Pode falar aí. É isso aí. Não, é isso aí. Você tem muitas coisas para falar também. Eu também tenho do lado de cá. Eu vou trazer alguns dados. Inclusive, recebi agora há pouco do pessoal da VBI. Me mandaram uns dados extremamente interessantes. Vou até abrir com eles. Sabe que dado? Olha que legal isso daqui, tá? O pessoal da VBI, eles são muito estudiosos de mercado. Olha que loucura, nos últimos 24 meses, o número de CPFs, ele saiu de 430 mil investidores para 1 milhão e 400, ou seja, 1 milhão de novos investidores em 2 anos e 24 meses. E eles fizeram uma simulação da entrada desses investidores, de quem comprou o IFIX ali no primeiro mês, né? Quando ele entrou, ele comprou. E agora, pasme, senhor Charles, 82% desses novos investidores possivelmente estão com performance negativa. Então, 82% desses investidores só viram queda, né? E possivelmente vieram pelo motivo errado e corre-se um risco muito grande de sair pelo motivo errado. E na hora errada, né? E na hora errada. Então, eu te passo a bola, estreio com esses dados aqui da VBI que chegaram aqui do forno para mim, para falar aqui na live. Charles, te passo a bola, toca daí. Vamos lá, professor.
Boa noite de novo, galera. Agora estamos entrando no assunto sério, não vai embora. Outra coisa, só deixa o like, né? Você chegou aqui, passou rápido, deixa o like. Eu anotei, professor, 6 perguntas, tá? Que eu acho que elas resumem a dúvida da maior parte dos investidores que estão aqui nessa live, tá? Aí eu vou falar as 6 e depois a gente aproveita e vai respondendo. A primeira de todos, até quando vai esse movimento de queda? Eu tenho até a resposta já, tá? Dessa aqui. Se a Selic subir acima de 8, o que pode acontecer com o mercado? Pô, se a subir que seria acima de 8, eu já mudo Economista Sincero Renda Fixa, o nome do meu canal. Bom, mas vamos lá. Então, até quando vai a queda? Selic acima de 8. O que está acontecendo com os FOFs? Provavelmente estão me perguntando isso, porque a queda foi um pouco maior, né? Então, essa foi a terceira pergunta. Diante desse cenário, qual o melhor segmento para investir agora? Quinta pergunta, é o momento de trocar fundos imobiliários por ações? Sexta pergunta, é o momento de trocar fundos imobiliários por Tesouro Selic, pagando 9,5%? Só para a gente se atualizar, nós já... Tesouro pré-fixado. Só para atualizar a galera aqui, o pré-fixado 2024 está 9,22 ao ano, o pré-fixado 2026 está 9,57 ao ano, teoricamente garantido, né? Então, o sujeito vai botar 100 mil reais, ele vai ter 9,57 até 2026, né? Então, essas seriam as 6 perguntas, tá? E eu acho que elas resumem muito o que a gente quer falar aqui, né? Se é hora de trocar, Selic acima de 8, FOFs, até quando vai a queda. Então, eu queria começar... Apesar de que eu sou o convidado, eu estou fazendo a pergunta, né? Me chamam meio que de Jô Soares, tudo bem, né? Que eu interrompo, eu faço a pergunta. Mas será que a gente não podia começar essa da queda? Eu queria dar a minha opinião, tá, professor? Eu acho que essa queda e essa instabilidade vão continuar até que 2 coisas estejam certas já. O topo da Selic. Então, assim, Selic está subindo, subindo, subindo. Na minha opinião, parou. Próxima reunião, neutro, não subiu. Qual é o teto? Ela chegou até quanto? Chegou a 6,25, chegou a 7,5, chegou... A gente vai ter uma estabilidade. Então, esse é o primeiro ponto. Até onde vai chegar a Selic. E o segundo ponto é quando a gente tiver clareza e exatidão no que nós teremos em relação à tributação. Então, está garantido que não vai ter a tributação? Virou o ano? Então, ok. Então, para mim, o trigger, os 2 fatores que vão levar a uma estabilidade maior, como nós tivemos em 2019, que foi um belíssimo ano. Quem entrou no início de 2019 fundos imobiliários, está aqui comigo tomando um vinho. Quem entrou no início do ano, não no final do ano. Então, eu acho que são esses 2 fatores. Você também acha que são esses 2 fatores? Uma estabilização na Selic e uma clareza em relação à tributação? Concordo perfeitamente, eu só inverteria a ordem. Eu acho que o desdobramento da tributação pode vir antes. Eu acho que até onde vai a Selic é que pode demorar um pouquinho mais. Por quê? Porque nós temos ainda muita pressão inflacionária, uma dispersão muito grande da inflação, então pode ser que a gente demore um pouquinho mais para ter uma definição de até onde vai esse movimento de alta. E eu quero destacar mais uma vez, né, Charles, que nesses últimos 2 anos, as pessoas que investem em fundos imobiliários, elas só viram queda. Elas só viram queda. Então, agora elas estão vendo alta, e como eu disse, né, o mercado hoje de renda variável, ele é muito assessorado. São raras as pessoas que investem e lá abrir a conta por conta, basicamente assessorado. E essas pessoas, normalmente, elas vão dentro daquilo que, normalmente, é o produto que está mais indicado para você usar ali na sua carteira. Então, como os fundos deram muita entrada com a Selic em queda, né, de 6,5, depois vindo para 2, muitos recursos vieram pelos motivos errados. As pessoas vieram com a ideia de que fundo imobiliário era um produto extremamente estável, com uma renda quase que fixa, né? E todo mundo gosta de imóvel, aquela festa do caqui, né? Aí agora que você começa a perceber que não é bem assim. Mas destacando mais uma vez, cuidado quando se fala de Selic em 8% ou alguma coisa nesse gênero. A Selic em 8%, ela tem que tirar ainda o imposto de renda e você ainda tem que descontar também uma inflação. Então, muitas das vezes, hoje, só para você ter uma ideia, Charles, hoje, para concluir, para a gente ir para o próximo tópico, hoje, uma carteira bem equilibrada entre papel e tijolo já dá um rendimento nominal aí, vamos falar assim, né, igual vis-a-vis, né, um contra o outro, já mais próximo de 10. Hoje, quase todos os fundos de papel já estão dando acima de 12.
E hoje, vários fundos de tijolos já dando entre 7,5 e 8. Então, se você tiver uma carteira mais ou menos equilibrada, se tiver um pouquinho mais de tijolo do que papel, ele seria 9, 9,5. Se tiver um pouquinho mais de papel do que tijolo, ou metade, mais perto de 10, então um pouquinho acima. Né? Então, se você for fazer comparações nominais, a Selic teria que estar em 12 para ter a tributação para ficar a par e passo com o fundo imobiliário. Então, mas muita gente não está fazendo essa conta, né, professor? O cara está olhando só a rentabilidade da cota. Ah, eu comprei a cota, caiu 5,32%. Esse mercado é um lixo, é um cassino. Eu vou embora dos fundos imobiliários. Exatamente. Então, primeiro tópico, fechamos, né? Fechamos. Acho que até quando vai a queda, acho que a gente concorda. Isso da Selic também, provavelmente, só lá para quase meados do ano que vem, fora as eleições, né, que vão dar uma tumultuada também, eu acho que podem causar confusão. Mas se a gente tiver um patamar de até onde mais ou menos vai a Selic, facilita muito, né? Para você poder fazer conta, fazer... Tudo é expectativa. A partir do momento que você não tem expectativa, fica mais difícil. Só que eu já quero deixar claro para todo mundo. O Charles vai fazer uma live comigo daqui 6 meses, a Selic vai ter parado de subir e a gente arrumou outro problema para falar. Seja eleição, seja qualquer outra coisa. Então, se você quiser que todos calmaria, porra. Se você quiser que todos os problemas sejam resolvidos, que ninguém vai ter nenhum, tudo vai ser céu de brigadeiro, dificilmente você vai investir em renda variável, dificilmente você vai fazer algum investimento um pouco mais estruturado, porque essa calmaria não existe, né? Então, muito cuidado. A Selic parou de subir, o Charles vai estar aqui discutindo comigo outro tema, é a eleição, e agora como é que fica isso, como é que fica aquilo. Muito cuidado com essa tributação, né? Que é um fantasma que volta, né? Exatamente. Tá sempre aí, né? Tá sempre rondando à noite, né? Exatamente. A segunda pergunta é a Selic, acho que a gente pode emendar, falou um pouco, mas Selic acima de 8%. E na minha opinião, se a gente pensar numa Selic de 8, 9, 10, é porque a inflação também já está lá para cima. E se a inflação está lá para cima, a gente estava até conversando antes de começar a live aqui, eu acho que a gente pode falar, eu estou olhando o indicador o Índice Nacional da Construção Civil, né? E ele está com uma alta de 22% nos últimos 12 meses. Isso não foi repassado ainda para os imóveis, né? Então, talvez nos próximos meses ou anos, a gente tenha uma alta do valor dos imóveis que acabe chegando nos ativos, que acabe chegando nos aluguéis. Será que o pessoal não está investindo nos fundos imobiliários querendo um retorno muito rápido, não está entendendo que é um ativo que ele tem um tempo ali de absorção dessa receita futura? Charles, que colocação perfeita, que pergunta pertinente. Hoje saiu um fato relevante de um fundo até pouco conhecido, BLMG, é um fundo logístico da Blue Macau, tá? Inclusive um abraço para o FEDAC lá, pessoal muito, muito competente. Uma reavaliação patrimonial de 13%, tá? Eu não vou ficar falando para todo mundo que todos os valores patrimoniais vão subir, que, meu Deus, agora comprem porque agora tudo vai subir. Não quero falar isso, mas o Charles está pontuando muito bem. Se você tem uma visão de mais longo prazo, de mais de ciclo imobiliário, você vai entender que esse custo da construção, ele chega de alguma forma no preço do tijolo e é simples de explicar. Ora, por que eu vou construir um galpão, que antes eu gastava 100 milhões, vou construir um galpão e alugá-lo por R$1 milhão, se agora eu vou gastar 122 milhões, eu vou alugar pelos mesmos R$1 milhão. Vocês realmente acham que um investidor profissional, um cara que realmente vai construir um galpão de 100 milhões, ele vai alugar pelo mesmo valor? É óbvio que não. Então, isso vai chegar em algum momento no patrimonial, isso vai chegar em algum momento no aluguel, isso vai chegar em algum momento na sua renda e, consequentemente, no valor da cota. Então, quando você faz essa análise do ciclo, que você olha numa ponta mais longa e dissocia mais com essa comparação quase que simultânea com tesouro alguma coisa, com CDB do banco que você está aí, abre a plataforma da sua corretora, te oferecem um CDB a 140 do CDI, você coça para vender seu fundo imobiliário, você está comparando laranja com banana, você não está fazendo uma análise adequada. A renda fixa tem um papel específico numa carteira, assim como um ativo de renda variável, e, por consequência, desdobrando o fundo imobiliário. Então, muito cuidado para você não ser levado a se guiar exclusivamente por um rendimento
e desconsiderar aquilo que vai ser o que nós chamamos de taxa interna de retorno. No fechamento de um ciclo imobiliário, uma taxa interna de retorno hoje, ela é muito mais próxima de 15% até 20% do que esse yield, que é o yield do rendimento mensal. Então, muito cuidado para não fazer, como eu disse, cuidado para não fazer uma análise equivocada e sair do mercado imobiliário pelo motivo errado. Por que eu estou saindo do fundo imobiliário? Porque o CDB está pagando 140 do CDI. Desculpe, você pode fazer isso porque é livre-arbítrio, mas você vai estar fazendo pelo motivo errado. Desculpe, mas essa é a minha sincera, fazendo aqui um trocadilho. Fora que a gente está tendo... Eu vou deixar para fazer esse comentário aqui mais para o final, que é a última pergunta do Tesouro pré-fixado, né? E essa questão dos FOFs, professor, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Eu estou montando uma carteira para minha aposentadoria, que eu quero que ela dure 17 anos, tá? E eu fiz alguns aportes recentes. Eu vou abrir o número aqui, tá? O BCFF11, gosto muito, acho que fiz 2 aportes, ele está com 14% de queda, desde que eu fiz o aporte, né? Eu estava com a camisa do Vasco no dia que eu fiz o aporte do BCFF11, essa eu lembro bem. E o HFOF está com menos 8,43, né? Ainda bem que eu faço aportes divididos ao longo do tempo, então agora eu posso comprar mais barato, né? Mas quando eu olho os meus fundos imobiliários, as 2 maiores quedas estão exatamente em FOFs. Eu sinto que as pessoas estão fugindo dos FOFs como se eles fossem até acabar eventualmente, né? E o que está acontecendo com os FOFs? Por que eles foram os que mais caíram, professor? Excelente pergunta. Eu até gravei um vídeo recentemente onde eu comento sobre isso, mas é importante. Aliás, Charles, eu quero te comunicar oficialmente que nós tínhamos um recorde aqui de quantidade de pessoas ao vivo quando nós falamos sobre tributação com o deputado Arnaldo Jardim e depois falamos com o deputado Celso Sabino, que é o relator da reforma tributária. E eu quero informá-lo oficialmente que o senhor acabou de bater esse recorde. Somando as vezes... Foi a camisa do Vasco. Foi a camisa do Vasco. Fala. Somando os canais aqui de transmissão, nós estamos com mais de 3.500 pessoas nos acompanhando aqui ao vivo. Tá? Obrigado, galera. Então, obrigado. É isso aí. Bom, FOFs, por que eles estão caindo? Porque FOF é muito bom quando o mercado está em alta. E o FOF tende a ter muita dificuldade no mercado em baixa, porque ele entra no que nós chamamos aí de deadlock. Quem é pessoal da área de computação aí vai saber o que eu estou falando, né? O deadlock é quando ele trava ali, ele fica... Ele não consegue se mexer, porque ele não consegue fazer emissão para captar, porque o mercado está fechado e se ele fizer vai ser muito abaixo do patrimonial, certo? E a carteira que ele tem 80% a 90% que está abaixo do preço médio dele. Se ele for vender, ele vai gerar um prejuízo contábil grande, e ao gerar um prejuízo contábil grande, para ele conseguir recuperar e voltar a ter um rendimento mensal, é impossível. Então ele entra num deadlock, ele para, ele trava, o gestor... Aí ele começa a fazer alguns tradezinhos pontuais, ele começa a tentar fazer uma arbitragem intraday para tentar tirar um sangue de pedra. Então, o fundo de fundo, ele é muito bom no mercado de alta, ele é melhor do que todos. E isso justifica porque da queda agora, porque trouxe muita gente. O FOF é simples. Eu compro a tese da Red. Poxa, os caras são sensacionais. Eu compro a tese do BTG, um fundo com mais de 200 mil cotistas. Eu compro uma tese... de uma Mogno, eu compro uma tese de uma RBR, é tudo fundo com 100 mil cotistas aí. E aí o que acontece? O mercado vira, esses são os que mais sentem. Mas quando você isola e vê só o patrimonial, é onde eu vou falar agora para você e para todas as pessoas que acompanham aqui o nosso trabalho. Não tem problema com o seu FOF. Não, ele não vai falir. Eu recebi essa pergunta. Eu também já recebi. Não vai quebrar. Não, ele não vai te jogar a cota zero. O que vai acontecer é que o mercado de lado, lateralizado, ou mercado em queda, vai fazer com que a pressão de ganho de capital seja menor. Então, quem montou uma carteira mais com viés de renda, vai manter uma renda base legal, vai tirar um sanguezinho de pedra menor, mas vai tirar ali, e vai entregar um rendimento para você mais mediano, e vai ficar nesse rame-rame. O mercado ensaia uma melhora, ele entra na onda de novo, surfa e volta como era antes na terra de Abrantes. Agora, que fique claro, estruturalmente, um fundo de fundos, ele tem uma prerrogativa de distribuir ganho de capital.
Então, ele naturalmente corrói um pouco do patrimonial, porque ele... Que é taxado também, né? Pode falar, é taxado. Ele é taxado, e além disso, ele ainda corrói um pouco do patrimonial. Então, o FOF, o combustível dele é mercado em alta. Um mercado lateralizado em baixa, ele entra numa posição meio que... Ele fica pagando o rendimento dos fundos que ele tem. Ele entra numa inércia, exatamente. Então, como ele... Aí, de onde você pode tirar sangue de pedra aí a mais? Tentar conseguir um desconto de taxa de gestão temporária, entendeu? Então, eu acho que isso pode ter alguns movimentos daqui para frente, de repente ter alguns gestores espontaneamente... Mas, professor, e se o FOF investisse mais em fundo de recebíveis agora para capturar... Mas ele vai te fazer dinheiro de onde? Ele vai fazer dinheiro de onde? Ele não tem o dinheiro para investir nesse fundo? Porque se ele vender os outros fundos, ele derruba a cota e aí prejudica mais ainda a situação dele. Charles, imagina que você tenha hoje aí 20 fundos na sua carteira e você tem 18 no prejuízo. Aí você vai vender 3, 4 no prejuízo. Eu vou vender no prejuízo, mas eu vou colocar. Quando você vende no prejuízo, você fica 2 meses sem renda. Porque o prejuízo... ele não vai fazer emissão agora porque ninguém vai querer entrar no Quando fundo. O prejuízo transitar, ele corrói o rendimento que supostamente ia ser distribuído, ele não só zero, mas ele vai para o negativo. Então, agora eu vou voltar na aula de biologia, agora o pessoal vai gostar aí. Agora, quem não curtiu o vídeo vai curtir agora. Ele é autofágico. Ele entra num processo de autofagia, ou seja, ele começa a se corroer. Então, Baroni, então tá bom, vamos pensar no mundo perfeito. O que deveria acontecer? Ele fazer uma chamada de capital, comprar muita coisa barata agora, para depois dar um rendimento extraordinário daqui 2 anos. Mas como é que você vai fazer isso agora, com cota abaixo patrimonial, toda essa polêmica? Então, Quem vai botar dinheiro, né? Quem vai botar dinheiro agora? Voltamos no começo, deadlock. Ele trava, ele fica olhando para a tela e tentando fazer um intraday ali, e agora tem pior, né? Um BCFF que você citou, patrimônio bilionário, ele não dá conta nem de fazer um tradezinho ali, porque mesmo que ele consiga, não tem volume e aquilo ali vai ser pouco representativo. Percebe? Então, agora eu te pergunto... Ele vai ficar pagando rendimento, né? Ele vai ficar pagando rendimento dos fundos. Até deixa eu olhar do BCFF11. Fala, pode olhar aí, mas eu digo assim, quem comprou... 0,64 o último. Mas nos últimos 12 meses ele pagou 8,30. Também não está ruim para a Selic que a gente tem no momento aqui. Eu acho que ele paga... 12 meses. Ele pagou 8,30 porque ele corrigiu pelo preço dele, né? A queda da cotação veio lá de 80, né? Na verdade, de 90 para 72, né? 2 anos de queda, hein, professor? 2 anos. Exatamente. Mas se você olhar os rendimentos, você vai ver que ele vinha lá 50, 53, 56, 50 e já 47. Ou seja, ele já não começa mais a ter gás de ganho de capital. Está engasgando. Isso é problema? Não, isso é circunstancial e característica do produto FOF. A grande pergunta que a gente faz para agora, já 4.000 pessoas nos acompanhando aqui ao vivo. Mas tem pouco like, hein? Tem pouco like, hein? A pergunta que eu faço para essas pessoas é, você quando comprou um FOF, você estava ciente disso? Tá? Então, se tiver ciente, tudo bem, tá bom? Então, vamos tirar... Professor, até eu vou pular uma pergunta. Pular não, no meio de uma pergunta eu vou incluir uma outra coisa, que assim, antes da gente falar do melhor segmento, por que eu estou tranquilo? Quer dizer, mais ou menos tranquilo, né? Como eu estou adquirindo mais, eu fico brincando, mas eu estou tranquilo sim, né? Porque eu sei o que eu estou fazendo. Mas será que a gente não reforça mais ainda essa questão? Porque me perguntaram qual o melhor segmento. Será que o melhor segmento, apesar de parecer clichê, não é a diversificação? É não ter o melhor segmento? Porque se eu for falar qualquer segmento aqui, eu também tenho contras, né? Tipo, segmento de CRI, muito legal, tá pagando. Mas como eu trabalhei 10 anos com crédito, eu tenho uma porrada de história triste de crédito para contar aqui. Segmento de logística, é o melhor segmento de logística. Aí daqui a pouco dá um problema logístico de alguma forma. Então, assim, na minha opinião, eu vou responder, depois eu passo para você. O melhor segmento, até vendo o que a gente está vendo com o FOF, é você não ter o melhor segmento, é você ter uma carteira diversificada em vários segmentos e vários fundos com uma estratégia que ela vai ser complementar. Então, eu estou apanhando em 2 FIIs, mas, ao mesmo tempo, eu também tenho alguns fundos aqui de CR que estão me pagando muito bem, né? E isso pode depois virar lá na frente com... Então, para você, qual seria o melhor segmento? Seria diversificar ou será que tem alguma coisinha para a gente estar de olho? O pessoal adora, né? Uma coisinha assim para...
Eu acho que esses modismos são completamente desnecessários na vida do afegão médio. Uhum. O cara que está investindo, o cara é médico, é dentista, advogado, jogador de futebol, de novo, um abraço para o Andrigo e para o Tony lá. O que ele tem que fazer? Ele tem que montar a carteira dele e seguir fazendo os aportes. O que eu gosto de dar como dica é que você tenha uma diversificação correlacionada com o tamanho do mercado. Charles Willis. Boa, já fala aí, professor. Pode falar, a galera gosta. Se eu tenho um mercado basicamente em logístico, shopping, laje e recebível, e agora entrando mais um pouquinho renda urbana, é óbvio que a minha carteira vai estar nesses segmentos. Se eu tiver 40% de mercado de CRI, é óbvio que a minha carteira naturalmente vai caminhar para 40%. Porque eu estou correlacionado com esse mercado mesmo. É o tamanho do mercado, é o capacity do mercado que eu vou absorver. Ou seja, se hipoteticamente, vamos imaginar hipoteticamente, o professor gosta de exagerar nos exemplos para todo mundo entender. Se eu tivesse hoje 95% dos fundos imobiliários fossem fundos de recebíveis, como é que seriam as nossas carteiras, Charles? Agora estaria voando, estaria com 12 de rendimento no. E quase toda direcionada para fundo de recebível, porque 95% do mercado seria fundo de recebível, não é? Lá na minha época, quando eu comecei a mexer com fundo imobiliário, 70% do mercado era de lajes corporativas. Como é que você acha que era a minha carteira e dos meus amigos? 70% laje corporativa. Né? Por que a gente fala tanto essa questão de monoativo, multiativos, etc? Porque naquela época você não tinha, o mercado era recheado de monoativos. Então você tinha que fazer uma carteira de monoativos. Hoje você tem mais multiativos. O que acontece com a carteira das pessoas? Naturalmente seguia. Então parem com essa bobagem, e aqui estou falando já, pegando os clichês do Charles, né? Parem pode falar. Parem com essas coisas de quererem ter o melhor segmento, a bola da vez, o melhor fundo. E eu vou te dizer mais, o mercado de fundos imobiliários ele é correlacionado. Olha para o seu home broker, você vai ver que a maioria está caindo junto, e a maioria vai subir junto em algum momento. Não é igual ações, que às vezes você vai ter uma small cap subindo 80%, e o Ibovespa caindo menos 3%, entendeu? Então, o fundo imobiliário ele tem essa característica. Se você tem uma carteira alinhada com o mercado, ele tende a andar junto. Ele é mais previsível, ele é mais sistêmico, tá? Isso é ótimo, porque o seu sono fica mais tranquilo, mas pode ser ruim para esses caras que gostam de gerar alfa, esses caras que gostam de ser os caras que querem ganhar do mercado, tirar mais resultado da carteira. Por isso que o mercado de fundo imobiliário não tem essa história de compre esse que você vai ganhar dinheiro, compre aquele que você vai... Não tem essa história. O mercado é fortemente correlacionado. E o mercado tem que ter até mais paciência do que ações, eu acho. Você tem que ter uma inteligência emocional maior, talvez. Eu acho assim que a partir do momento que você tem uma carteira que tem fluxo de caixa, a inteligência emocional é você fazer compras sistematicamente. E quando você coloca isso, eu acho que é um estado de espírito, é uma libertação que você vai ter. Porque você dissocia essa ideia de querer comprar aquele fundo que vai valorizar. Eu estou recebendo muitas mensagens, assim como você, e eu estou respondendo quase que padrão para todo mundo. Pô, Baroni, minha carteira está caindo. Eu falo, tá, quais foram as últimas compras que você fez? A pessoa comprou 6 meses atrás, Charles. Ela parou de comprar, porque ela viu caindo, ela falou assim, eu não vou colocar mais dinheiro aqui, eu vou atolar meu dinheiro aqui, eu não vou tirar... Quando voltar a subir, ela compra, né, professor? Quando tiver alto de novo, ela compra. Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Absolutamente nenhum sentido. Né? Nenhum sentido. Até porque é um ativo gerador de renda, né? Então, teoricamente, eu falei isso num vídeo meu ontem sobre ações, mas serve para fundos imobiliários. Teoricamente, se a gente está querendo acumular esse ativo gerador de renda, ele está gerando praticamente a mesma renda e a gente está comprando todo mês, a melhor coisa que aconteceu para mim é minha carteira ter caído muito o valor da cota, não os rendimentos. Porque eu posso adquirir muito mais cota com o mesmo valor. Então, por exemplo, com 5 mil reais, eu compraria X cotas do BCFF11 mês passado. Eu não vou pegar o BCFF11 porque tem a questão do ganho de capital. Vamos pegar qualquer fundo aqui, o VISC, o HGBS11, HGLG, qualquer fundo desse assim. Com 5 mil eu comprava X cotas. Agora eu compro X mais 5, X mais 10. Então o rendimento está o mesmo, mas eu estou conseguindo adquirir muito mais cotas que vão me dar mais rendimento. Então, teoricamente, no longo prazo, esse seria o melhor momento possível para adquirir cotas, né?
E você tirou o BCFF, mas eu vou voltar a ele. Porque aí você tem que olhar para o contexto de carteira. O seu eu vou BCFF, na alta, eu vou ganhar muito quando ele voltar a subir. O seu BCFF caiu aí de 56 para 47 centavos. Mas o seu fundo de papel subiu de 90 para 1,10. Essa é a beleza do time. Essa é a beleza da carteira. Eu estou nesse mercado há década, e nessa década eu olho sempre o bolo, a carteira. A carteira tem uma consistência de renda muito forte. Essas pessoas que estão hoje incomodadas com os fundos imobiliários, façam uma lição de casa. Olha, para de ficar olhando só para o fundo. O senhor que está aí nos assistindo, a senhora que está aí nos assistindo, você ganha um campeonato com um time. Às vezes, na sua carteira, você teve 3, 4 fundos que, por um momento, fez uma emissão abaixo do VP que você não gostou, o gestor deu uma bola fora. Vai acontecer várias vezes na sua vida. Em todos vai ter alguma coisa, né? Que a pessoa não vai gostar. Vai ter isso. Mas vai ter o outro gestor que deu uma bola dentro, conseguiu comprar um título com uma taxa melhor, ou fez uma operação vendeu um ativo, um HGLG da vida, vendeu um ativo aí com... Aquela sobrinha de rendimento no final do ano de shopping, né? Exato. Aí quando você olha a carteira, você tem esse senso de time, dessa consolidação. Aí você tira esse peso dessa cobrança, porque você ficar olhando muito isoladamente ativos, né, isso te gera muito desconforto. Você tem que revisar a carteira. Mas deixa para revisar, por isso, você sabe como é que é a nossa tese aqui, Charles? E olha que a nossa carteira, ela quase foi o dobro quase foi o dobro do IFIX. Né? Foi o dobro do IFIX, praticamente o dobro do IFIX nesses 4 anos aqui de carteira. O que nós fizemos? Coisas extraordinárias? Pelo contrário, nós fizemos um arroz com feijão bem feito, uma revisão semestral, né? 2 vezes por ano a gente faz aquela revisão, faz uma mudançazinha pontual, uma coisa assim muito gradativa, mantendo sempre a relação de risco-retorno a melhor possível, mas muito calmamente. Funciona. Funciona. Então, quando a gente fala isso para as pessoas, elas às vezes não entendem. E num momento como esse, como você falou, e agora a gente conclui esse assunto, é o melhor momento para você abastecer o seu time. Por quê? Porque a hora que você consegue... Você sabe qual que é a tese que eu acho que nessas horas mais funciona? Você fazer comprinhas mais corriqueiras. Isso te faz bem para o seu psicológico. Você vai, né? Não fique querendo esperar o fundo, porque nós não vamos saber. Né? Nós não vamos saber. Então, se você vai comprando ali de pouquinho, dia sim, dia não, uma semaninha ali, outra não, vai fazendo aquelas comprinhas, naturalmente você vai acompanhando o movimento do mercado e você vai tendo uma sensação de que você está alimentando a sua carteira supostamente no melhor momento. Supostamente no melhor momento, né? Eu até tenho, antes da gente passar para a próxima, que é a questão muito delicada, que é muita gente está fazendo, tá, professor? Que é trocando fundos por ações agora, né? Uhum. E depois da queda, então o cara está vendendo com prejuízo para ir para ações, né? E muitas vezes com essa mentalidade errada, ele vai para ações tomar prejuízo também, mas tudo bem. Mas antes de entrar nisso, eu queria até fazer uma pergunta. Diante desse cenário complicado do país e de alta da Selic e tal, você que tem muito mais contato que eu com gestores e tudo mais, shopping com problemas ainda, hotéis com problemas, pô, não seria o momento ideal para alguns fundos desses até fazerem uma emissão e adquirirem ativos também mais baratos? Você vê esse movimento ou você acha que essa janela está fechando até por comportamento deles mesmos e tal? Porque assim, os shoppings estão com alguns problemas, alguns shoppings, né? Hotéis estão com problemas. Depois a gente até conversou, a gente fez um bate-papo no primeiro mês da pandemia, né? A gente disse que o mercado não ia acabar, tudo que se concretizou. Então, será que a gente não está no melhor momento possível para se adquirirem ativos também para os fundos? Charles, você não tem noção do que é minha vida aqui. Por quê? Porque os gestores, nesse momento, eles estão... Agora que está aparecendo o momento das oportunidades de compra no mercado real. Agora que o pessoal está querendo vender galpão. Cadê o dinheiro? Agora que o pessoal está querendo... Por quê? Porque quando estava no meio da pandemia, ninguém quer vender, porque você não sabe o preço. Agora que as coisas já se acomodaram, os negócios voltam a sair, né? E aí, o mercado de fundos imobiliários está sendo impactado pelo movimento de alta de juros, esse risco de tributação que logo, logo, se Deus quiser, a gente vai superar. Mas cadê o dinheiro? Aí o gestor resolve peitar o mercado e fazer uma emissão abaixo do patrimonial, gera ruído. Então, assim, é complicado, porque o mercado... É meio, né? Não dá para agradar todo mundo. Não dá para agradar. Então, eu falo que é um eterno paradoxo.
Por isso que, às vezes, você tem que ter um certo discernimento e focar naquilo que o gestor está propondo. Então, vamos subir o degrau, vamos subir a régua, tá? Gestor, se você pegar o nosso dinheiro e prometer alguma coisa, você vai ser cobrado por isso e o mercado vai te punir depois que você fizer alguma coisa. O problema é que o mercado está punindo antes. Quando ele anuncia, já vem a punição, né? Então, não é fácil, não é fácil. Então, eu falo que eu vivo aqui o tempo todo, é um ombro amigo para chorar. Eu desligo o telefone com o gestor, ligo o cliente, ligo o assinante, a gente atende todo mundo aqui, com as mesmas. Pô, Barão, os caras fazendo emissão abaixo patrimonial, estão querendo acabar com o mercado de fundo imobiliário, etc. Então, eu fico num fogo cruzado, Charles. Não é fácil. E eu sou um cara articulador. Às vezes, talvez seja até a comunicação, né, professor, entre os fundos e o cotista, e entender o seguinte, olha, eu estou fazendo isso aqui, é o melhor para o mercado daqui a um tempo. E o que eu estou falando para o gestor? Eu falo, gestor, calma. Tudo está acontecendo muito rápido. Gestor, calma. Exatamente. Então, o que eu estou falando para o gestor? Gestor, para um pouco a emissão, as oportunidades também não vão sumir do mercado. De repente, pode até melhorar para comprar. Mas dá um aceno para o seu cotista, que você vai deixar a emissão respirar, porque ele acabou de vir de uma sequência de 10 emissões aí, com juros caindo, vocês fizeram um monte de emissões, ele está assustado. Calma. Espera uns 6 meses, deixa a cota respirar. Melhora a gestão, né? Mostra resultado. Mostra resultado, melhora o rendimento por cota, segura um pouco esse negócio aí, porque também dinheiro não dá em árvore, calma, e as coisas sentam no lugar, daqui para o fim do ano as expectativas melhoram, de repente vocês conseguem fazer emissão. É o que eu estou falando para o gestor. E o que eu estou falando para o cotista? Calma, cotista, porque também os caras não estão querendo te assaltar, você não é obrigado a fazer tudo o tempo todo. Não é? Se a emissão tiver que micar, ela vai micar, né? Se ela tiver que captar menos, já vai ser dado o recado. Então, calma desse lado daí, e gestor, calma do lado de cá. Eu sou um cara que, a minha fama aqui internamente na Suno, e assim, coisas, as pessoas que me conhecem mais, de uma maneira mais próxima, sabem que eu sou uma pessoa que gosta dessa articulação. Eu sempre gostei de articular com o mercado, sempre gostei de fazer essas pontes. Eu converso muito bem com os dois lados. Eu nunca dou canelada de nenhum dos dois lados. E acho que falta esse diálogo. Por exemplo, eu sou cotista do HTMX11, até por isso que eu bebo todo dia, né? Não, tô brincando. Mas, assim, pensando, é um dos fundos que devem estar enfrentando os maiores desafios possíveis, né? Acho que dentro desse que é o segmento que mais sofreu, turismo de negócio, turismo de... E eu acho que seria talvez o melhor momento, depois daquelas compras lá atrás que eles fizeram, sei lá se foi 2015 ou 2016, para efetuar a compra de quartos de hotéis, porque os hotéis estão... O cara está sufocado, né? Mas quem vai dar dinheiro para um fundo desse comprar agora? Mas, por exemplo, eu daria, né? Então, o que você acha especificamente de um fundo desse, né? É delicado. Eu vou resumir numa frase. Uhum. Para mim, é um dos melhores gestores do Brasil. Uhum. O Canteiras, para mim, é um dos caras que mais entendem de mercado imobiliário de hotéis. Do negócio dele, principalmente. Do negócio dele, exatamente. Você está em excelentes mãos. Seria um bom momento, né? Eles estavam quase fazendo uma emissão no início da pandemia. Exatamente. Então, agora é o seguinte, vamos voltar na história da carteira? O Michael Jordan machucou uma vez. E quando ele voltou, salvo engano, foi um jogo contra o Boston Celtics. Ele voltou e fez 60 e poucos pontos, Charles. Arrebentou com o jogo. O Larry Bird deu uma entrevista, ele falou, eu vi Deus em quadra fantasiado de Michael Jordan. Foi uma analogia que ele fez. Tudo que o Michael Jordan quis fazer naquele jogo, ele fez. E é mais ou menos um HTMX. Você está com o Michael Jordan no banco, mas é a sua carteira. Você não tem uma carteira? Então ele está lá. Ele está lá na sua carteira. Quando ele voltar a jogar, ele vai ser o Michael Jordan fazendo 63 pontos numa partida contra o Boston Celtics. Por quê? Porque ele é bom, é bem gerido, o portfólio é bom, só que, não tem jeito. É o segmento que sumiu, o cliente foi embora. Agora, você só tem esse fundo na carteira? Não, eu tenho outros 15, tenho outros 20, tenho mais outras coisas aí, etc. Então, segue a vida, entendeu? Agora, o gestor é ruim, o portfólio é ruim, eles nunca entregaram histórico. Os caras já fizeram mais de 16 emissões, Charles. Os caras já mostraram para todo mundo que são bons no negócio. Você está me entendendo? Então, conseguiram vender os apartamentos num preço muito melhor do que eles compraram. E com correção de inflação, com tudo. Exatamente. E eu acho que é o setor mais que apanhou mais durante a pandemia, né? Porque não voltou, ainda não voltou direito. Não voltou, né? E aí você vai comparar um negócio desse com CDI agora? Você vai comparar isso com juros agora? Não dá, né?
Por falar nisso, Charles, eu não vou prometer, mas quem ficar aí até mais no fim da live, eu vou ver se eu consigo abrir aqui a plataforma da Economática e a gente vai fazer uma brincadeira de ficar comparando o fundo imobiliário com o CDI, tá certo? O pessoal fala no chat, a gente plota. Fala no chat, a gente plota. Então, vamos lá. Você tem mais uma pergunta, né? Pô, estamos quase 4.500 pessoas, professor. Não, seu número está errado. 4.963, já quase 5 mil pessoas. Porra, galera, obrigado. É por isso que eu estou bebendo, é por isso que eu estou bebendo. A próxima pergunta aqui que o pessoal enviou, e eu sei que tem muita gente aí, fala no chat se você não está pensando isso. Trocar fundos imobiliários por ações agora. Porque o que o sujeito está pensando? Ele olha a carteira de fundos imobiliários dele, olha lá o BCFF11, menos 14. Aí ele vai na carteira de ações dele, também o pessoal é muito malandro, né? Aí ele pega a melhor ação, Banco Inter, 283. Aí na cabeça dele ele pensa assim, porra, se eu tivesse ao invés de BCFF11, todo o meu dinheiro em Banco Inter, eu teria muito mais. Então, eu já vou trocar. Aí ele sai de um ativo que caiu, que tem uma função que é gerar renda, não é ficar gerando valor de cota, porque nós não somos FOFs para ficar ganhando dinheiro com troca de coisas. A gente quer ganhar com rendimento, né? Então, ele troca o fundo por uma ação. Só que ele não pega o BCFF11 e compara com a Cogna lá, que ele fez uma puta cagada, que ele está com 50% de prejuízo, com a Oi, que ele está com 50% de prejuízo. Ele compara com uma coisa que deu lucro, né? Então, você falou da história da comparar banana com laranja. Eu também acho, dando a minha opinião, que trocar fundos por ações é comparar banana com laranja, né? E eu, particularmente, só pensaria, é uma opinião pessoal minha, né? Em trocar fundos por ações se ele estivesse no momento contrário, os fundos muito altos, as ações caindo, e aí eu quisesse buscar essa oportunidade para depois voltar para os fundos imobiliários. Mas na minha carteira, o fundo imobiliário tem uma única função. Todo mês eu quero olhar lá e ter X mil de dinheiro para comprar novas cotas. Então, essa é a função para mim. Eu não fico me guiando tanto pelo valor ali da cota na semana. Não é para isso o fundo imobiliário. Então, passando a palavra aqui, antes que me xinguem de Jô Soares ou qualquer coisa. Charles. Trocar fundos imobiliários por ações agora, professor. E aí? A minha sugestão para todo mundo é, você não é investidor profissional. Você não sabe mais do que o mercado. Então, qual é a minha sugestão? Se você tem uma carteira com fluxo de caixa e você é um cara que trabalha, ainda guarda um pouco do seu dinheiro aí, do seu salário, a minha sugestão é, nessas horas, você não precisa falar a palavra trocar. Você pode direcionar. Ou seja, se está na tua cabeça que tem que ter um pouco mais de ações agora, porque você está enxergando alguma oportunidade, tudo bem, você não precisa sair do fundo imobiliário. Você pega o fluxo de caixa e direciona mais para ações. Já vai te dar um conforto. Porque no final do dia, Charles, é tudo conforto mental, meu amigo. É tudo conforto mental. Os afegãos médios não vão ficar ricos com isso. A gente vai ficar rico. Que você vai contar para você mesmo, né? É porque a carteira é você contra você. Você não está concorrendo com ninguém. Eu não sei qual é a carteira do Charles, ele não sabe qual é a minha, e eu não estou concorrendo com ele em carteira. É ele lá, quando liga o computador dele 10 horas da manhã e fala, o que eu vou fazer hoje aqui? É ele contra ele, e isso é o que você precisa vencer. Então, se você tem fluxo de caixa, que é por isso que a mágica do fundo imobiliário é linda, né? Se você tem fluxo de caixa, direcione para onde você acredita que está mais descontado. Se para você é o fundo imobiliário, vai. Agora, vender o fundo imobiliário na baixa e achar que você vai entrar em ações, e de repente acontece ao contrário. Destrava aí o negócio de juros, destrava o negócio de tributação, o fundo sobe e a ação ou fica no lugar ou cai, você vai ficar se culpando o tempo todo por isso, e aí ao contrário, aí agora você quer recuperar, você vai estar sempre com o pé trocado. E para concluir esse assunto, o macaco que pula de galho em galho só leva pedrada, não, meu amigo? O cara não captura alta, professor, porque eu tenho certeza absoluta. A gente tem várias incertezas, coisas que não dá, mas tem coisas que a gente pode ter certeza, né? Então, assim como eu tenho certeza que eu nunca vou acertar o valor do dólar, né? Eu tenho certeza absoluta de que em algum momento, a gente já falou sobre isso, mas como chegou muita gente aqui, nova na live, eu tenho certeza absoluta que em algum momento os ativos dos fundos imobiliários, aí eu não estou falando de CRI, eu estou falando de tijolo, os ativos irão capturar o valor da inflação no período e todo esse custo da construção e tal. Só não dá para falar quando, se vai ser semana que vem ou se vai ser em 2023.
Mas quando a gente olhar, eu tenho certeza absoluta que daqui em 2025, quando a gente vai fazendo essa live, vai ter um gráfico enorme, dando aí 10, 15% ao ano de correção. O problema é que não dá 10, 15% ao ano. Ele dá um ano negativo, o negativo vai dar uma porrada, como deu em 2019. Aí um ano médio, uma porrada. Se você não tiver comprado naquele momento, a fotografia, é aquela fotografia bonita, que está todo mundo bonito na foto. Se você não tiver naquele dia, se faltar aquele dia foto, você perdeu todo o horizonte de lucro. Então, quando as pessoas ficam pulando de um lugar para o outro, elas perdem isso. Por que na minha carteira de aposentadoria eu estou incluindo fundos imobiliários e não estou pensando em vender agora, sair tal? É um horizonte de 17 anos. Se eu ficar pulando de galho em galho, na hora que der aquela estilingada de preço, eu não estou lá para ver. Entendeu? Não quer dizer que não funciona, tá? Eu falo que tudo na vida é estatística. Você, economista, sabe disso muito mais do que eu. Você pode até ter 2, 3 exemplos que realmente você fez isso e funcionou, mas você não vai ter o quarto, o quinto e o sexto. Esse é o problema do investidor médio. Ele faz um movimento que foi muito acertado, ele acha que ele vai fazer de novo e vai acertar de novo, e não vai. Estatisticamente não vai. Os investidores profissionais não acertam. Você pega um fundo que teve o melhor rendimento nos últimos 12 meses. Existe um estudo que mostra que esse fundo não entra na lista dos 12 melhores, nos próximos até fundo de investimento, eu já reparei isso também, os gestores. O cara vai crescendo, o cara fica gigante, dá uma cagada. É isso, dá uma cagada. O cara erra, ou ele acertou 2, 3 ações, aí ele já não vai acertar a próxima. E pronto. É isso, eu concordo. E para finalizar essa série aqui, é muito parecido, mas eu estou com a tabela aberta aqui do Tesouro. A gente já tem aqui um prefixadozinho 2031 pagando 10,17. Tá? Então as pessoas estão me perguntando, pô, Charles, se o fundo imobiliário está pagando 7 a 8% ao ano, com risco, né, de não pagar eventualmente, porque um inquilino pode ficar inadimplente e tal. Porra, por que eu vou correr o risco de ter um fundo imobiliário pagando 7 se eu tenho garantido 10? Tem risco, tesouro, mas é o risco do governo. Se der uma merda aqui é porque já cagou tudo, né? A minha resposta é a seguinte: são duas coisas diferentes. Quando você tem um fundo imobiliário pagando 7, você ganha os 7 já na hora no teu bolso. O fundo está te dando dinheiro, o fundo pega lá, o dinheiro ele já te dá agora. Mas ao longo do tempo, você vai capturar a inflação. Então, muito cuidado, porque quando você diz aqui que você está ganhando 10 por 10 anos, é 10 e acabou. É aquilo ali e pronto. Então, se os imóveis dispararem e ao longo do tempo os imóveis vão se valorizando, ninguém precisa acreditar em mim, tá? Pode ir pesquisar na internet. O BTG, os fundos do BTG estão comprando imóveis, o Bill Gates está comprando imóveis, o Zuckerberg está comprando imóveis. Imóveis, cara, cada vez mais as cidades estão se expandindo, o imóvel está ficando mais caro. Isso é uma tendência pelos próximos 5 mil anos, porque nos últimos 5 mil anos os imóveis subiram. Nos próximos 5 mil eles vão continuar subindo. Então, quando você compara fundo imobiliário com título principalmente pré-fixado, pós-fixado aqui, tipo um IPCA, mais 4,70, a gente pode até discutir. Mas cuidado quando você quer ser malandro e falar assim, se eu ganho 7 no fundo imobiliário, eu vou para o tesouro pré-fixado a 10, porque o cara acha que está ganhando 3 todo ano a mais. Fundos imobiliários não pagam só o rendimento mensal. Você ganha a correção da inflação no período. Fora que os fundos imobiliários também corrigem os aluguéis pelo índice de inflação. Então, nos próximos 12 meses, vários fundos vão corrigir os aluguéis, né? Então, é isso. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que ter muito cuidado em ficar comparando esse tipo de coisa, entendeu? Eu vou por um outro caminho. Concordo com você, ponto. Agora eu vou por um outro caminho, né? Vamos pode falar, que é até bom que... Isso. Primeira coisa, o senhor aí comprando um título a 10%. Vamos fazer conta. Daqui para 5 anos, tá? 10%. Você vai ficar com esse título, então você vai pagar o mínimo de imposto de renda. Você vai cair para 8,5%. Então não é 10%, é 8,5%. Boa. Ué, você vai pagar imposto de renda, né? Boa, 8,5%. Claro. Agora vem cá, não tem inflação em 5 anos nesse país, não? Aqui no Brasil, porra. Então tá bom.
Qual que vai ser a inflação que você acha que vai ser pelos próximos 5 anos? 4? 5? Ah, vamos pôr 4. 4,5 de rendimento real. Beleza. Agora vamos falar de fundo imobiliário. Se eu tenho pouco papel, pouco tijolo, esse rendimento hoje, ele é mais próximo de 10 já. Hoje. Porque o Charles está falando sério, ele está economizando aí. Sim. Porque se você está sendo conservador. Super. Porque se você pegar hoje vários fundos, já estão dando 7,5, 8, 8,5 de tijolo. E vários, para não dizer quase todos os fundos de recebíveis, dando 12, 12,5, 13 de média. Então, se você faz um bem bolado, você já está tendo 10 para 10,5, dependendo da composição da sua carteira, líquida hoje. Quer colocar inflação? Coloca a inflação. Aí tem que ser a mesma inflação. Nós não falamos de 4? Então, se eu pegar esses 10, 10,5, né, e subtrair os 4, eu tenho 6,5. O outro, eu tinha quanto? Eu tinha 4,5. Pronto, o fundo imobiliário está melhor agora com 2,5 de spread. Então, veja, o problema é que as pessoas não fazem essa conta. Não. Na hora que fala de fundo imobiliário, todo mundo se arrepia. Ah, cadê a inflação? Cadê a inflação? Cadê a inflação? Mas quando vai falar de título público, eles esquecem da inflação. Subitamente. E dos impostos também, dos então, impostos. E dos impostos. Então, além... E esses títulos de IPCA mais qualquer coisa, a inflação, o imposto de renda come na inflação também. Muita gente não sabe, mas come. Tá? Então, muito cuidado... Porque, além de você estar comparando laranja com banana, você está se auto-sabotando. Porque você está falando de inflação quando a classe é fundo imobiliário e não falando de inflação quando a classe é pré-fixada. Como que e esquecendo a liquidez, hein, professor? Esquecendo a liquidez também. Vamos botar esse detalhe. Porque a pessoa pode querer sair do tesouro numa hora errada e olha... Isso que eu ia falar. E se o Brasil despirocar... Se o Brasil despirocar, esses 10 meus seu aí vai para o vinagre, meu querido. E o fundo imobiliário é ativo real. Alguém vai se agarrar nesse tijolo e vai valer alguma coisa. Então, assim, mas eu quero ter pré-fixado. Tudo bem, você pode ter pré-fixado. Tenha também. É mais uma categoria na diversificação. Pronto, né? Exatamente. É exatamente isso, entendeu? Então, assim, a gente tem que saber diferenciar essas duas coisas, tá? E ter muito cuidado. Então, hoje, um fundo imobiliário... Uma carteira de fundos imobiliários hoje, ninguém tira isso da minha cabeça. Ela paga inflação mais 7. Talvez no curto prazo você não vai enxergar isso. Não vai. Não vai. Aliás, Charles, vamos falar diferente? Nós estamos numa live aqui, 5.500 pessoas assistindo. Vamos falar de um jeito diferente? Não vamos enxergar, não é talvez vai, talvez não vai. Não vai enxergar, entendeu? Não vai enxergar. Tá? Então, esse é um problema. Tá? É tempo, né, pessoal? Vamos pensar no tempo, né? E para quem chegou mais recentemente, eu acho que tem que pensar naquilo que a gente falou, né, professor? Só quando a Selic estabilizar e quando nós tivermos uma clareza sobre os impostos, que a gente vai ter um pouquinho mais de calma. Mas aí vão surgir outros problemas, né? Sempre vai surgir. O fogo na Amazônia está atrapalhando os fundos imobiliários, né? Exatamente. Sempre vai ter alguma coisinha, né? Então, não tem jeito, né? Bom, é isso. Eu acho que com essas perguntas, acho que quase uma hora aí, foram 6 tópicos, assim, até quando vai a queda, Selic acima de 8, FOFs, melhor segmento, esquece isso, trocar fundos por ações e trocar fundos por tesouro. Eu acho que a gente entrou bem em tudo que o pessoal precisava saber, né? É isso. Eu estou tentando aqui, pessoal, está dando um pequeno probleminha aqui no acesso da Economática. Vamos respondendo algumas perguntas. Se eu conseguir, eu entro aqui para vocês, tá bom? Vamos lá, pessoal, pode colocar alguma pergunta aí que a gente vai falando. Lembrando aquilo, né, professor? Quem entrou recentemente em FIA, cuidado, né? Você vai estar chateado, magoado, triste, porque você pegou exatamente o momento da queda. Mas se você tem 25 anos de idade, 30 anos de idade, 35 anos de idade, você vai pegar alta, é só você continuar no mercado. Agora, se você sair correndo agora, você entrou, pegou o pior e foi embora, né? Exatamente. E assim, Charles, nós temos que lembrar aqui uma coisa bem importante também, tá? Que está passando desapercebido. A volatilidade tende a aumentar muito agora.
Porque justamente por causa desse 1 milhão de investidores. Quando a gente olha o book de oferta, você vai ver, você começa a ver que ele tá acontecendo a pior coisa possível, que é ele sangrar. Não é aquela porrada, pá, cai 20% igual foi. Vai tributar, pá, porrada. Uhum. Eu, honestamente, eu prefiro quando é assim. Porque você toma aquela porrada, os compradores aparecem, e quando os compradores aparecem, a coisa vai voltando, né, tranquilamente. O problema não é... O problema agora está pior. Ele vem sangrando. Aí o cara coloca 30 cotas, 50 cotas, 30 cotas, 50 cotas. Aí você vai vendo, ele vai sangrando. O que é pior, porque aí o cara vai dormir, ele fala, não, amanhã vai melhorar. Aí vai de novo. Aí ele não aguenta, depois de 3 noites sem dormir, ele vai lá e sai vendendo, aí ele começa... Aí ele é o cara que está fazendo sangrar no dia seguinte. E aí, você está entendendo como é que é um negócio terrível? Por isso que a minha sugestão, nesse momento, a minha orientação para vocês, o meu conselho é: quer ficar no jogo? Quer ficar em fundo imobiliário? Acredita no produto? Vai fazendo... Do mesmo jeito que está sangrando, você vai fazendo compras. Dia sim, dia não, 2 dias sim, 2 dias não, e vai fazendo. Porque é a única estratégia. É a única estratégia, não vejo outra. E o fundo imobiliário tem a vantagem, e muito cuidado, pessoal, com taxa de corretora, tá? Se você está numa taxa que tem corretora de compra e venda. Mas se você não tiver... Fundo imobiliário, você compra uma cota, né, professor? O cara compra uma cota de R$10, compra uma cota de R$100, uma cota de R$80, uma cota de R$50, sendo que você compra uma cota de R$50 que no mês seguinte já te dá um dividendo. Então, cara, é impressionante, assim. Eu sou defensor, brinco, né, sou defensor do mercado de fundos imobiliários por todas essas questões. E isso dele pagar dividendo todo mês... Não, no valor que está pagando ainda, né? 6, 7, 8, 9, 10. Cara, é um negócio ao ano, né, pessoal? Pelo amor de Deus. É um negócio que, assim, não tem que falar. Né? Não tem que falar. Eu vejo que o pessoal está perguntando muito de ativos específicos. Pode falar, professor. O que eu posso dizer aqui, pessoal, só uma questão aqui. O que eu posso dizer é o seguinte, pessoal. Você, para analisar um fundo específico, você tem que entender qual é o contexto que ele está inserido, né? Você pega aí um fundo corporativo numa praça mais desafiadora, é natural que nessa hora ele se torna mais difícil mesmo, entendeu? Então, assim, de novo, vamos voltar na estratégia da carteira. Tá? Eu acho que esse é o ponto mais importante. Alguém fez uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu acho, que agora tem várias coisas. Charles, agora pergunta pra caramba aqui, peraí. Agora ferrou, pediu agora pergunta. Porque aí o que acontece? Aí ele passa rápido, aí a gente se perde. Ô, Bia, me ajuda com alguma coisa aqui. Aqui, peraí. Estão perguntando se já existiu algum cenário parecido em fundos imobiliários, professor. Vários, a Selic já teve 14,25. Olha aí. E o mercado não acabou, né? E o mercado não acabou, a Selic já teve 14,20. Quando os fundos imobiliários começaram, eles eram tributados e a Selic era 20, uma coisa assim. Charles, assim, ó, vamos pensar da seguinte forma. Eu fiz uma pergunta, né, para um cliente nosso aqui que tem imóvel físico. E ele me ligou, preocupado com as quedas dos fundos imobiliários. E ele tem imóvel físico. Aí eu peguei e brinquei com ele, eu falei assim, vamos fazer diferente, vamos mudar a pergunta. Você me vende, eu sei onde ele tem um imóvel, né, aqui em Goiânia, eu falei assim, você me vende aquele imóvel 20% mais barato, porque você leu aí no valor econômico que o juro vai subir? Ele começou a rir, porque ele viu que realmente... Não faz sentido, né? Não faz sentido, né? Não faz sentido, entendeu? Então, assim, eu acho que as pessoas confundem muito isso daí, né? Bom, professor, sobre essas novas emissões em cenário de estresse, o período de silêncio não atrapalha. Pois é, gente, eu concordo, Danilo, e isso é uma jabuticaba que nós temos, mas infelizmente é assim. Quando o gestor entra com oferta, automaticamente ele entra em período de silêncio, deveria ser o inverso. Ele deveria ficar quieto e falar quando ele está buscando capital. Mas é porque existe um limite aí entre o que é uma propaganda do fundo, entendeu? É sensível esse tema, mas eu compactuo de que é o seguinte, gestor, você pode falar, mas se você fizer uma alusão incentivando as pessoas a aderirem, aí você pode ser punido, a sua oferta pode cair por causa disso. Mas explicar a oferta... Cara, quando você conversa com um gestor num roadshow de uma oferta pública,
desculpe, quando você conversa com um distribuidor junto com o roadshow numa oferta pública, é muito mais fácil de você interpretar algumas coisas, entendeu? Porque é um ambiente regulado. Então, isso poderia vir a público, mas, infelizmente, você tem várias limitações. Em oferta restrita, por exemplo, você não pode conversar, entendeu? Então, tem uma série de limitações. Enfim, tomara que algum dia isso se resolva, mas é uma jabuticabinha que nós temos mesmo, tá? Charles, acha uma pergunta aí, vê se você... Eu acho que a gente conseguiu falar. Agora é muito papel, né? Específico, IRDM. CARI 11 não, o pessoal perguntando aqui. Isso aqui é uma coisa legal, as emissões com valores acima do preço de mercado. Isso aqui é uma coisa complicada, né? Porque anuncia a emissão cai, e aí, o que eu faço, né? Eu exerço a emissão ou eu compro direto no secundário? Eu estou tentando fazer nos relatórios o seguinte, eu até falei isso muito no último relatório. Eu estou fazendo uma análise da emissão. Aí você, Charles, nosso assinante, você vai lá e lê. Aí o que você vai fazer, aí fica com a seu critério. A emissão tem essa característica. Porque se realmente você fala para o cara, pô, então esquece a emissão e compra no secundário, você dá de ombros para a emissão, aí você não está cumprindo o seu papel como analista de levar uma informação para o cara, né? Então, eu preciso trazer essa informação, né? Só um pouquinho, Charles. Sim. Eu tô tentando resolver isso aqui. Fica na linha, só um pouquinho. Galera, eu vou falando. O professor Baroni saiu da live, eu vou falando, vou dominar aqui, ó. Camisa do Vascão. Para essa semana, ó. Os fundos imobiliários subirem. Já que a live é dele, eu entrei no canal, ele está no telefone, eu vou falando aqui, né? Agora, sério, que nem a gente conversou, quem chegou agora, galera, na live, nós falamos sobre 6 tópicos, tá? Eu vou seguir comprando para minha carteira alguns fundos, até depois vou abrir aqui, dar um jeito de abrir, mas até queria conversar com o professor, porque eu estou olhando meus fundos imobiliários, tirando 2 fundos, eu tenho 10 fundos com valor patrimonial abaixo do preço, né? E é o que o professor estava falando. Se tivesse um imóvel do meu vizinho aqui que custa 3 milhões, ele querendo me vender a 2,5 milhões, eu compraria, entendeu? Então, na realidade, é muito louco, porque a gente está vendo, eu estou vendo fundos aqui meus com, interessante, a 0,85 do valor patrimonial, e eu mesmo estou com receio de comprar, não deveria ter, né? Deveria fazer mais sentido. O fundo está com 0,85 e ele não recebeu nenhum repasse da inflação ainda, que está acontecendo no mercado. Então, na realidade, esse fundo está a 0,70 do valor patrimonial. Daqui a 4 anos, eu tenho certeza absoluta que eu vou estar arrependido de não ter entrado. O problema é que eu não estou com a mentalidade ainda dos 4 anos, né? Fala aí, professor, desculpa. Charles, pode retomar a live aí. Charles Luiz. Chegou o grande momento. Consegui acesso aqui à Economática. Tá. O telefone era o pessoal da Suno aqui que me ajudou aqui no suporte. Agora, meus caros, virou a festa do caqui para valer. Nós vamos comparar os fundos imobiliários aí com o tal do CDI. Então, vamos começar aí, vamos começar. Ô, Charles, você vai falando os fundos que o pessoal está falando no chat aí, entendeu? E aí a gente Galera, vai... Galera, senta o dedo aí senta o dedo aí. Vamos lá, pegar um HGLG aqui só para estrear. HGLG, a gente vai comparar, deixa eu colocar... Eu nunca usei essa ferramenta de comparação dessa forma, não, professor. Bacana isso, hein? Vou comparar aqui com... hoje o tema da live é HCTR11, muita gente botando aqui. Fludou o chat. Vamos fazer. Me dê um segundo. Fumo 11. Tá todo mundo com fumo 11, né? Olha aí, ó, HGLG, eu tô pegando sempre, qual que é a regra de jogo? Sempre quando o fundo nasceu e você reinvestiu os dividendos no fundo, comparando com a linha vermelha, que é o 100% do CDI também reinvestido. Então, 100% do CDI seria o equivalente aí a 115, 120, tá certo? Então, HGLG, esse é o resultado. Então, qual que é o tema da live? Você lembra, né, Charles? Sim, seus fundos... FIIs versus CDI. O pessoal... Ô, Charles, você que é um cara sensato, 5.700 pessoas. As pessoas não querem sair do fundo imobiliário para investir no CDI?
Não quer investir Sim. na renda fixa? Então vamos comparar. Vamos ficar na linha vermelha, Fica na linha vermelha, vamos lá. HCTR, né? Isso. HCTR. Sempre desde quando ele começou. Tá aí. Tá aí, Charles. Pô. O pessoal tá batendo muito no VISC, professor. Como é que será que tá o VISC? Vamos fazer VISC. Contra o CDI. Tá aí o VISC contra o CDI. Bem acima, mesmo com essa queda aqui no meio do... Mesmo isso aqui foi a pandemia, né? Foi o estouro da pandemia. Sim, então, e lembrando o seguinte, professor. Nós estamos no pior momento de alguns fundos de novo, quase no pior momento, né? Então, você está pegando um momento daqui a 3, 4 anos, provavelmente não vai estar assim, né? Mas tudo bem, vamos comparar. Exatamente. Vamos pegar lá, XPLG, que o pessoal falou aí no chat. Me ajuda aí, Charles. XPLG, tá aí o XPLG. Até agora a gente não perdeu para o CDI nenhum fundo. E eu estou deixando vocês escolherem, tá certo? Vocês escolherem. O que mais que vocês querem? Fala mais um aí, Charles. Vino 11. Vino 11 é muito recente, não dá para... Não, mas não tem problema. O Vino 11 ele é de dezembro de 2019, tá? Junto do CDI. Junto do CDI. Tá? Sem problema. O que vocês pedirem, nós vamos fazer aqui uns 5, 10 minutos isso aqui, ó. Iridium, o pessoal tinha falado antes aí, que tinha falado, Iridium. Opa. O pessoal está falando muito BCFF11. Vamos fazer, RECT11. Vamos fazer aqui o Iridium, né? O pessoal tinha pedido. Iridium, covardia, né? Meu Deus, covardia. Covardia. Eu arrisco dizer que RECT... eu acho que essas viúvas do CDI aí, é melhor continuar a viúva do CDI, professor. O RECT, olha que curioso. Com todos os problemas, um fundo extremamente desafiador, ele perde para o CDI aos 48 do segundo tempo. Ó. Com todos os problemas, ele estava junto do CDI. Aí, nesses últimos dias agora, que ele vai para baixo. E não é tanta coisa também, não, né? Quem colocou R$100 nele, teria 108 no CDI e está com os mesmos 100. Mas aí é a importância que a gente estava falando antes da diversificação, né? Se a pessoa tivesse 10 desses fundos que você colocou aí, ela estaria muito acima do CDI, né? Muito acima. Vamos bater palma pro Charles. Vamos bater palma pro Charles. É o que nós falamos no começo da live, né, Charles? Ia parecer enganação se você só mostrasse coisa acima. Não faz sentido, né? O pessoal falou algum outro aí? É o... MXRF11. MXRF11. Olha o estrago aí também, ó. Quem colocou 100 está com 300 no MXRF e 200 e pouquinho no... O problema é esperar esse tempo, né, professor? Ninguém quer esperar esse tempo. O pessoal quer saber o seguinte, qual fundo que amanhã vai subir? Amanhã, de preferência hoje, com o mercado fechado, né, vai subir. CPTS, tá aí, ó. Tá aí, ó. Ô, Economática, nós estamos fazendo propaganda para vocês aqui. Manda um vinho para o Charles. Pelo amor de Deus. E uma caixa de chocolate para mim aqui, por favor. É muito fundo que estão falando aí. RTA, TORD. Vamos lá, ó. HSML também é mais recente, né? TORD. Rebenta com CDI. Meu Deus do céu. Vamos lá. Tegar 11. Arrebenta com CDI. O que mais? Vai voltar para o CDI, né? Pessoal, não adianta a gente explicar para vocês, então tem que mostrar. É o famoso tem que desenhar. E eu não combinei com o Charles, ele nem sabia que eu ia fazer isso. Aliás, eu fui pego de surpresa porque estava com um problema aqui na plataforma, né? CPTS eu já fiz? Falaram CPTS? Não. CPTS, tá aí. Quem colocou 100 tem 250. Até agora tiveram uns 8 ou 9 acima e 2 abaixo. Uma excepcional relação. BCFF eu não fiz, né? BCFF, não. Olha lá, ó, com todos os problemas, ele está quase que no 100% do CDI. Professor, nessa curva aí já está incluído todos os rendimentos, mais o valor da cota? Qual que é a prerrogativa aqui? Eu comprei lá em 2010 BCFF e até hoje eu estou reinvestindo os dividendos no BCFF. Perfeito. Que é o ideal. E eu comprei, um CDB de um banco que me dá 100% do CDI, e ele tem um vencimento aí, no caso aí, de 10 anos, né? E então está reinvestindo nele também, entendeu? Perfeito. Excelente comparação, tá comparando. Ou seja, é justo, né? É justo. Vamos lá, BTLG, eu vi HGBS também, então peraí. BTLG. Ô, Charles,
Você vê o tanto que você é especial. BTLG, tá aí o resultado de BTLG. Pô. E aqui foi aquela dificuldade do fundo teve, troca de gestão, tudo. Quando engrenou, foi embora, né? HGBS. HGBS. Esse aqui é capaz de fazer. O pessoal está magoado com o KNRI, né, professor? Vamos fazer KNRI, bem lembrado. Ninguém quer mais o KNRI. Vamos ver se vamos ver KNRI. Pô, KNRI, que pena, né? Vamos ver o que vai dar? Tá aí o KNRI, ó. Olha aí, ó. Olha a importância da diversificação. Não quer dizer que a pessoa não possa ter um CDIzinho também não, né, professor? Um CDB não tem problema. O problema bonitinho. É assim, KNRI, um fundo líquido, o yield dele sempre foi mais baixo, e aí o pessoal começa a vender bancão, muita gente entra tal, mas você vê que vamos tirar essa pressão das últimas semanas, né? Vamos tirar um pouco dessa pressão das últimas semanas. Ele estaria mais perto aqui dos 300, então eu coloquei 100, teria 300 contra 240 do CDI, entendeu? Então, veja, tá aí, ó. Vamos ver HGRE, o pessoal pergunta muito também, eu não sei se perguntaram no chat. Eu não estou conseguindo ver o chat, porque eu ia trocar de tela, mas eu não quero correr o risco de perder. Não, mas eu estou vendo aqui, HSML, XP... HGRE está aí. Que mais? GGRC. Vamos lá. Clássico dos fundos imobiliários. Olha aí o estrago, cara. Olha aí. Medo. Olha que ainda teve GGRC, lembra? Foi em 2020 ou 2019, aquele caso de prisão e não sei o que, gestão. 2018? Não, 2019. Eu acho que foi uma barrigada ali. E continua super acima o fundo, né? Como o pessoal perguntou aí, HSML. Mais recente. Esse perdemos. É mais recente também. É complicado. Sendo que eu ainda acredito, professor, que os fundos imobiliários não capturaram nada dessa inflação recente, mas absolutamente nada, só a parte ruim da inflação, que é a Selic. Pois entendeu? Qual fundo de tijolo? Então, mas qual fundo de tijolo já capturou a inflação no valor patrimonial? Praticamente nenhum, porque a gente não está tendo ainda esse repasse para... É retardado esse repasse, retardado no sentido de tempo, né? Ó, VRTA, o que você está falando é correto, e não dá para você... O problema é que o Brasil é muito instável. Em 5 anos... Deixa eu falar uma coisa importante. Isso aqui é VILG, tá? VILG, 20 Logística. Olha aí, ó. Deixa eu falar uma coisa que o Charles falou que é muito séria. O mercado de fundos imobiliários, ele começou a ganhar atração de 2017 para cá, 2016. Então, é uma indústria jovem de 5 anos. Pô, Baroni, mas os fundos imobiliários não existiam antes? Existiam, mas eram mais os planilheiros que eu falava, né? Os caras faziam gestão por planilha. O pessoal começou a ir para o campo mesmo, começou a batalhar pelo fundo imobiliário nos 4, 5 anos para cá. E o que nós tivemos em 4, 5 anos para cá, Charles? Juros em 14, impeachment. Greve dos caminhoneiros, Joesley Day, greve de caminhoneiro. Só pica. Só emoção. E agora tá aí alta da Selic. E tá aí o resultado. Pandemia, e tá aí o resultado, entendeu? Então, assim, a gente tem muito conforto. O pessoal fala de fundo imobiliário, mas eu sou do lado de cá, eu tenho muito conforto nisso aqui, entendeu? E é um ativo real, né, professor? Lembrando que é um ativo de verdade, não é banco imobiliário, dinheiro de banco imobiliário, né? O cara que compra o KNRI, o cara que tá puto com o VISC, mas tem o VISC, capilaridade no Brasil inteiro, eu não tenho nada a ver, nem conheço o pessoal, mas capilaridade no Brasil inteiro, vários ativos, os shoppings estão voltando e tal. Só que você quer avaliar o fundo na pior pandemia do século. Você quer fazer uma avaliação. É injusto pra cacete, né? Esse é BBPO. Vamos fazer agora REC-R, que eu vi que falaram aí. Sim, pediram muito. REC-R vai ser um estrago, olha lá. Olha o estrago do REC-R. Gente, BCIA. Isso é para vocês verem como é que a gente faz as coisas de peito aberto. Não tem hora para acabar essa live aqui, eu posso ficar fazendo aqui o tanto que vocês quiserem. Outro fundo que sofreu muito, está sofrendo, o FLMA, porque tem hotel junto. É normal que ele vá sofrer. A renda despenca, um baita hotel excepcional. Está em cima do CDI. Olha como é que ele estava. Sim, mas está no pior momento. Está no pior momento. Exatamente. Está no pior momento. Não está pagando a renda do hotel, um baita hotel. Vamos ver o área nobre. Fiquei curioso aqui, o HTMX. Não, você pode surpreender, Charles. Olha aí sua surpresa, Charles. Ô, Charles,
E o fundo está no momento, assim, sem renda, né? 1 ano e meio sem renda. Eu tenho, é uma das minhas maiores posições hoje. Eu acumulei, quando ele bateu R$99, eu falei assim, eu não vou comprar mais. Chega, não vou comprar mais. Aí um dia eu abri, estava 99, eu falei, bom, mas 99 também, pô, eu não ia comprar mais, mas 99 é foda. Eu comprei mais. XPMOLs está aí. BRCR. Esse sofreu muito nos últimos dias aí, ó. Ó, em cima aqui, ó. Entendeu? O que mais vocês querem? Fala mais um aí, Charles. Muito boa ferramenta, hein, professor? Porque ela compara de forma igualitária, né? E olha que eu sou fraco nisso aqui, viu? Porque isso aqui é uma máquina. Você precisa ver a molecada da Suno, o que faz isso aqui. É um estrago isso aqui. É um estrago. Canip. Gente, esses fundos de papel aí, IPCA mais qualquer coisa, é um estrago. Tem certeza. Olha lá que beleza. Olha lá. Já tinha feito VRTA. Sim, o Tegar já fez. Tegar já MXRF11. Eu acho que até agora de uns 10 ou 12, 2 abaixo, né? JSRE em cima do CDI aí. Então, assim, o que acontece, né? HFOF, vamos fazer mais 3 aqui, vamos parar. HFOF. Olha que beleza. É brincadeira isso, né? Que mais? Mais uns 2 aí. HGCR. Isso aqui com certeza também dá muito. Olha lá. Olha aí. Entendeu? E quem não teve paciência nesse iniciozinho aqui do fundo, olha só, professor, né? O cara que aqui chegou aqui, mas isso aí não leva ninguém a lugar nenhum. Exatamente, porque nessa época aqui, os gestores não tinham, assim, muita aderência, o fundo imobiliário ficava lá embaixo na prateleira, não tinha aquela atração toda, entendeu? O fundo imobiliário não era nem oferecido, né, professor? Não era nem oferecido o fundo imobiliário. MCCI é jovem também, é um fundo novo, mas vamos lá. MCCI, tá aí o resultado. Também acima. Ele dá a barrigada e volta, né? XPIN, TRX... Vamos mais 2, ó. XPIN, TRXF e XPIN. Vamos lá. TRXF tá aí acima do CDI. E XPIN também teve emissão polêmica. Tá tendo emissão polêmica, né? XPIN tá aí acima do CDI. Olha, pô. Meus caros, Charles Witts, eu posso afirmar com todas as letras, nós não só batemos o recorde, mas como quase que dobramos o recorde. 6 mil pessoas nos acompanhando aqui. E galera, ponta firme. Se eu não fiz uma live de mais peito aberto possível, eu desisto. Porque, assim, Charles, nós falamos aqui de coração, cada um é livre para fazer o que quiser. Passamos em vários tópicos que o pessoal pediu, 6 tópicos. Abrimos uma ferramenta que mostrou o fundo imobiliário contra o CDI, que é a grande polêmica aí de os juros vai subir, entendeu? Então, assim, uma carteira bem diversificada, muito possivelmente, ela vence o CDI com bastante folga, e eu não fiz aqui, Charles, mas eu estou fazendo para os nossos assinantes nos relatórios, eu estou colocando, junto do CDI, o benchmark IPCA mais 6. O que você acha que está acontecendo? Está ficando junto, está ganhando também, Charles. Então, não só ganha do CDI, mas está indo junto com o IPCA mais 6, para mostrar para as pessoas que, num ciclo, ele consegue acompanhar a inflação e ainda dá de lambujo os 6%, que é o prêmio de risco, né? Afinal de contas... IPCA mais 6 eu gosto, hein, professor? IPCA mais 6 já me ajuda, já pago o vinho aqui. Você sabe qual que é a brincadeira que eu faço? A brincadeira que eu faço quando eu dou aula, curso, alguma coisa, eu brinco assim, pessoal, se você recebesse um contrato de 100 anos, o seu locatário, um fundo monoativo, monoimóvel, o locatário é o Palácio de Buckingham, e ele vai te pagar IPCA mais 6 pelos próximos 100 anos. Você fecha ou não fecha esse negócio? Você vende toda a sua carteira e você fecha o negócio? É uma brincadeira, mas é uma brincadeira com fundo de verdade. O investidor de longuíssimo prazo que conseguir acompanhar o IPCA mais 6, ele certamente vai estar fazendo um bom negócio, tá bom? Né? É isso, professor. Mais do que isso, não tem o que a gente fazer aqui. Daqui a 6 meses a gente refaz essa live, né, professor? Quando a Selic estabilizar um pouquinho, eu acho.
Ou seja, essas barrigadinhas aí são oportunidades para você seguir comprando, porque esses gráficos vão, o CDI vai andando e essas cotações vão se batendo, mas nós estamos fazendo um gráfico no pior momento de fundo imobiliário. Tem fundo imobiliário que está negociando já no preço da pandemia. Eu estou olhando aqui, eu tenho fundo com 0,77 valor patrimonial e nem foi repassada a inflação ainda para o imóvel. Pô. Exatamente. Então, se você, como colocar aí, se você olha os últimos 12 meses, é um caos. Mas aí seria um contrassenso. Então, o que eu faço? Eu marco aqui na Economática para analisar quando o fundo começou. Porque aí você pega o ciclo do fundo. Eu acho que é o mais justo possível. Não é? Charles Wicks. É isso. Muito obrigado. Você é uma pessoa que eu tenho uma admiração, um carinho muito grande. E eu acho que a gente comparou o fundo imobiliário com fundo imobiliário, né? Com fundo imobiliário. Exatamente. E agora a gente vai deixar o último combate da noite para o pessoal votar aí. Eu ganhei meu presente, você tem o seu, então, de novo, ganhei esse presente agora há pouco do pessoal do Guarani. Agora que é um contra o outro aqui, ó. Vamos ver quem vai votar, quem vai ganhar. Qual time? Um abraço para o pessoal do Guarani de Campinas, que me deu essa camisa. Na verdade, me deu para o meu filho. E eu peguei aqui, há uma hora atrás aqui de começar a live, eu fui lá no hotel, que eu tenho 2 grandes amigos, que são assinantes da Suno, investem em fundo imobiliário, que é o Tony e o Andrigo. E tá aí o combate dos dois. Vamos fazer esse gráfico depois. Professor, você mandou um abraço para o time aí. Eu não quero mandar um abraço para o pessoal do Vasco, não. Eu quero mandar a dedada para eles. Vai jogar direito, porra, senão vai cair para a Série C. Então, você manda um abraço, eu mando um empurrão. Né? Tá Mas certo. é isso. Obrigado a galera que está aí também. Eu espero que daqui a 6 meses a gente faça essa live de novo. Histórica a live, viu, Charles? Sim. Obrigado, legal. Todos os direitos autorais liberados. Pode compartilhar, pode pegar recortes, pode usar aí. E o pessoal da Economática aí, manda um vinho para o Charles e manda uma caixa de chocolate para mim aqui. Charles, o próximo inverno aqui de Goiás, que é um invernozinho muito male-male, mas se eu não tiver com a sua camisa aqui, eu não faço mais live, tá? Já vai semana que vem, professor. E não te convido mais. Vou mandar. Abraço, o casaco e a caneca queima-mão, pode deixar. Gente, um abraço. Valeu, obrigado. Boa noite. Cabeça fria, tá? Existe uma sorveteria em Ubatuba chamada Pé Quente, Cabeça Fria. Então, pé quente, cabeça fria. Então, dedo quente aí para fazer suas compras tranquilos e cabeça fria. E não esqueça da frase do nosso amigo Charles Witz nessas horas. A frase mais sábia e filosófica da humanidade. Qual é a frase, Charles? Calma, porra. Então, tá certo. Abraço, galera. Boa noite.